Olá para você, seja muito bem-vindo ao canal. A gente tá a 2 meses de acabar o ano, né, gente? Esse ano eu não sei como que tá sendo para vocês, para mim tá voando. E eu quero fazer um vídeo para a gente já começar a refletir como tem sido o nosso ano, que balanço a gente faz. Será que a gente tá tendo mais lutas, mais vitórias? Eu não sei. Mas eu quero dizer e quero trazer uma palavra para você que faltando 2 meses para o ano acabar, Deus ainda pode fazer algo poderoso, muitas coisas ainda na vida da gente. Eu não sei qual foi a sua lista ali na virada de ano, de dezembro para janeiro, porque sempre tem aqueles que faz a listinha, né? Por exemplo, em 2025 eu vou emagrecer, eu vou arrumar um emprego, vou fazer um curso, eu vou ler a Bíblia, né? Cada um tem a lista para quem faz. E às vezes a gente está chegando aqui em outubro e começa a perceber que, meu Deus, parece que nada aconteceu esse ano. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Se você está chegando agora aqui no canal, na comunidade, eu sou a Jaque e eu me apresento porque às vezes tem gente nova chegando. Vocês que já são de casa já sabem, né, gente? Mas assim, eu quero dizer para você que é novo, seja primeiramente bem-vindo. Aqui é um canal de leitura onde ninguém assim é mestre, ninguém aqui vai ficar julgando, ninguém assim vai querer te dar uma lição de teologia, nada disso. A gente só vai ler a palavra de Deus e o Senhor vai nos instruir, vai falar com a gente. À medida que a gente faz a leitura, às vezes Deus me chama a atenção algumas coisas na Bíblia que para você ele pode apontar também outras coisas de uma maneira diferente. Mas é claro que você é livre para você estudar a Bíblia de uma forma mais profunda. É sempre importante a gente estudar a palavra. E aqui a gente está fazendo o café com leite que todo crente devia fazer, que é pelo menos ler a Bíblia. É por isso que eu insisto fortemente em que você leia a sua Bíblia todo dia, nem que seja só um capítulo. E esse é o meu papel aqui todo dia nesse horário, tá? Então, se de repente isso pode ser uma bênção para você, considere se inscrever no canal, ativa aí o sininho, para você não perder os avisos do YouTube, que sempre nesse horário, quando o vídeo chegar, o YouTube vai avisar para você, tá bom? De sábado também tem temas um pouco diferentes, às vezes eu trago uma opinião de alguma coisa assim que eu tô percebendo, trago um louvor, às vezes é o louvor lá da sala da minha casa mesmo, que eu ponho ali, para buscar o Senhor, adorar o Senhor junto com você. É bem caseira, bem simples, mas eu gosto de fazer isso para, assim, adorar mesmo ao Senhor e agradecer por muitas bênçãos que às vezes Ele me dá. E eu convido você a fazer o mesmo na sua casa, sabe? Faça cultos na sua casa, coloque um som na sua casa, traga ali a presença de Deus, porque o Senhor Ele habita no meio dos louvores, tá certo? E antes da leitura, a gente vai falar com Deus, vamos pedir que Ele fale com a gente e Ele, na sua bondade e graça, venha nos dar sabedoria para a gente entender um pouquinho qual é a mensagem que Ele tem para a gente hoje. Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou por mais um dia que o Senhor nos dá. É um dia especial, um dia maravilhoso, porque o Senhor nos derramou da sua bênção para estarmos aqui com saúde, respirando, ó Deus, cada um na sua correria, mas o Senhor dando graça ali para cada um de nós para estarmos aqui juntos. E eu peço ao Senhor que abençoe essa pessoa que está me assistindo, a sua família, enfim, eu não sei qual é a necessidade, o que essa família possa estar esperando esse ano ali de um agir do Senhor, mas eu peço que o Senhor alcance essa família nesse dia, peço que o Senhor desperte nela, nessa família, o desejo de te buscar, o desejo de estar na sua presença, e peço que o Senhor fale com essa família, comigo também, sobre o que a gente vai ler aqui. Nos ajude a sermos aqueles que vão praticar e não só ler a palavra, Senhor, porque entendemos que existe poder de Deus liberado quando nós exercemos a palavra, aprendemos, exercemos, né, o que está escrito e podemos ter a certeza de que a sua palavra vai nos transformar em pessoas melhores. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, meus amigos, hoje então nós vamos ler a palavra de Deus no Salmo 65, em que a Bíblia ela fala bem assim para nós. Ó Deus, a ti se deve o louvor em Sião, e a ti se cumprirão os votos. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todas as pessoas. Nossas culpas pesam contra nós, mas tu perdoarás as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e levas a ti, para habitar em teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa e do teu santo templo. Tu nos respondes com prodígios de justiça.
Ó Deus da nossa salvação, esperança de todas as extremidades da terra e do mais remoto dos mares. Tu que consolidas os montes pela tua força, cingido de poder. Que aplacas o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. Os que habitam nos confins da terra são tomados de medo diante dos seus sinais. Faz exultar de júbilo os que vêm do Oriente e do Ocidente. Visitas a terra e a regas. Tu a enriqueces com fartura. As águas do rio de Deus transbordam. Tu preparas o cereal, pois assim tens ordenado. Enches de águas os sulcos da terra, nivelas os seus torrões. Tu a amoleces com a chuva e abençoas os seus frutos. Coroas o ano com a tua bondade e tuas veredas destilam riqueza. Destilam sobre as pastagens do deserto e cobrem-se os montes de alegria. As pastagens ficam repletas de rebanhos e os vales se cobrem de cereal, por isso eles se regozijam, por isso eles cantam. Esse salmo, ele me traz uma lembrança tão incrível de um louvor da Hillsong que eu gostava muito de ouvir. Eu tinha encontrado a tradução, depois eu perdi a tradução, eu lembro só da primeira frase, né? É o louvor You Crown the Year. Eu vou deixar o link aqui embaixo, que é mais ou menos assim. O ano está coroado com tua bondade e favor. É mais ou menos isso. Eu não tenho a tradução inteira, mas eu vou fazer a tradução desse louvor, se Deus assim permitir. E é exatamente isso que eu quero falar no vídeo, quando Deus coroa o nosso ano. Versículo 11 está falando aqui. Coroas o ano com tua bondade e as tuas veredas destilam riqueza, né? Aqui, gente, este salmo é um louvor de gratidão. A gente vê aqui Davi apresentando a Deus. Isso aqui é um cântico, literalmente é um cântico que Davi fez ali para o Senhor. É um cântico de louvor, de gratidão. E eu acho curioso uma coisa. Quando a gente volta a alguns salmos, como o que a gente leu no vídeo anterior, e o anterior, a gente volta pelo menos aqui vários, acho que uns 10 salmos. Era só lamento de Davi. Agora parece que veio uma luz, a luz raiou sobre Davi. Ele começou a fazer cânticos de gratidão, de alegria. Ele estava experimentando ali a bondade do Senhor, ali Deus coroando o ano dele, né? Assim que eu sinto esse salmo, e isso me fez muito pensar sobre a mensagem que eu falei no começo do vídeo, né? Como que tem sido o ano da gente? Às vezes a gente fica pensando assim, puxa, mas não aconteceu nada no meu ano, a minha vida tá tão assim a mesma, se não tiver caótica, né? E a gente já tá em outubro, né? Oh, Deus, faça um milagre. E eu quero dizer assim para você, que Deus, gente, ele tem todo o poder para fazer assim infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós, naquele que crê. E eu quero deixar essa palavra para vocês, sabe? Que o ano, Deus ainda pode coroar esse ano de 2025 para você, para mim, com a sua bondade. Muitas vezes a gente quer que Deus faça algumas coisas, às vezes a gente fica até desanimado, né? Para mim, pessoalmente, eu vou falar para vocês, tá sendo um ano extremamente difícil em muitas áreas. Eu quero com o tempo poder dar alguns testemunhos sobre isso, mas assim, ainda que esteja muito difícil, eu não posso perder a esperança, eu não posso perder a fé. Quando eu leio um salmo assim, quando eu leio que Deus ele pode coroar o ano da gente com a bondade dele, com o favor dele. Sabe, gente, a gente precisa criar em nós essa expectativa, essa certeza no coração de que servimos um Deus que é mais poderoso do que qualquer outro Deus que alguém possa apresentar para nós. Isso é pela fé. E isso é uma fé que você precisa cultivar no seu coração. Eu posso me acabar aqui falando da Bíblia para você, sabe? Eu posso berrar falando da Bíblia para você. Mas o que vai fazer você captar essa mensagem é a fé que você gera também em você, lendo a palavra. Por exemplo, até essa semana mesmo, eu passei por muitas situações que me deixaram muito para baixo. Que eu fiquei pensando, meu Deus, vou ter que passar por isso, que dificuldade, que momento difícil. Eram várias coisas assim, difíceis e conflitantes. E aí, gente, quando eu me deparei lendo aqui Salmo 65, parece que veio uma luz assim,
sabe? E isso é gerado pelo poder da palavra de Deus. Isso vem, é mais ou menos assim, o Espírito Santo me empurrando, tipo, olha só, olha o que eu posso fazer. Não acabou, não é o fim. Pode acontecer algo assim. E aí eu comecei a me lembrar da palavra de Deus quando ela diz assim para nós, né, que aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, e nem chegou no coração do homem. Isso foi o que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso significa, gente, que o que Deus ainda pode fazer esse ano vai além de qualquer compreensão. Sabe aquelas surpresas, às vezes, da vida que Deus ele traz pra gente para deixar a gente assim de boca aberta, tipo, meu Deus, como assim? Como assim o Senhor fez isso? E é isso que eu quero deixar no seu coração e no meu também. Que o Senhor, ele pode, gente, fazer grandes coisas. Ele pode fazer grandes coisas. E quando eu falo grandes coisas, cada um vai entender para si o que é grande coisa. Às vezes, você poder fazer uma coisa que você achava ser incapaz é uma grande coisa. Às vezes, você arrumar um emprego é uma grande coisa. Às vezes, você sair de uma situação difícil. Às vezes, sabe? Cada um vai pegar para si aquilo que é uma grande coisa na sua vida. Entende? Às vezes você quer quitar uma dívida, é uma grande coisa. E é isso que eu quero trazer para você, que o Senhor, ele pode fazer grandes coisas até o final desse ano. Ele pode coroar o nosso ano. Coroas o ano com a tua bondade, suas veredas destilam riqueza. Destilam-se sobre as pastagens do deserto e cobrem-se os montes de alegria. Quer ver uma grande coisa? Alegria. Às vezes um ano que foi difícil, um ano muito triste, e Deus derramar alegria sobre você e você terminar o ano assim alegre. Alegre, alegre em Deus, não da circunstância, alguma coisa que te favoreceu, mas alegre porque o próprio Deus derramou alegria sobre você. Aí o texto continua: as pastagens ficam repletas de rebanhos e os vales se cobrem de cereal, por isso eles se regozijam, por isso eles cantam. Provisão. Às vezes você está precisando de uma provisão, seja ela financeira, seja ela espiritual, seja ela o que for. E Deus traz essa provisão, um milagre. Uma coisa assim que para os seus olhos era impossível fazer, era impossível acontecer. Mas com seus próprios olhos você contempla e vê a provisão do Senhor. Deus coroando o seu ano com a bondade dele. E é essa mensagem que eu quero deixar para você. Que faça como Davi, sabe? Apresente-se a Deus com louvor, com adoração, com gratidão. Coloque um som na sua casa, sabe? Mesmo que para você pode falar, mas eu não sei cantar, não sou nada afinado, não importa. Coloca ali um louvor, coloca ali um momento de gratidão e fala assim: Senhor, eu não sei o que vai acontecer até o final desse ano, só faltam 2 meses para o ano acabar. E para mim o ano foi assim, 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 assim. Mas seja como for, eu já sou grata ao Senhor. Eu já sou grato por tudo que aconteceu. Porque a minha vida não depende dos homens. A minha vida não é pautada pela opinião de ninguém, mas a minha vida está nas suas mãos. O Senhor conduz, o Senhor governa a minha vida e a minha casa. E é isso que eu quero deixar para você. Creia que Deus pode coroar o seu ano, coroar este ano com a bondade e com o favor dele, tá bom? Não esquece de ouvir o louvor que eu vou deixar aqui, fala muito sobre isso. Põe lá na tradução automática do YouTube, se for o caso, mas ouça, porque é muito bom a gente poder alimentar o nosso espírito, alimentar o nosso coração, injetar a fé da palavra em nós e crer que Deus, ele tem o controle de toda e qualquer situação, e esse ano, a forma como vai acabar está nas mãos dele. E eu também creio que Deus tem para nós planos de paz e não de mal, para dar para a gente o fim que nós esperamos. Está na palavra do Senhor isso. E a gente precisa crer nessa palavra, amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Compartilha com alguém se foi uma bênção. Curte o vídeo também, mas compartilha com alguém que está precisando ali ser lembrado das bênçãos, precisa ser lembrado do poder de Deus. Manda esse salmo para essa pessoa, para que a palavra de Deus, uma vez ela ouvindo, gere fé no coração dela, tá?
tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. E lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.